Você tem uma ferramenta de vendas poderosíssima aí na palma da sua mão e provavelmente não está utilizando da maneira correta. Olha, os tubarões buscam sempre o melhor caminho para chegarem até a sua presa e você vai encontrar o melhor caminho para chegar até o seu cliente, porque neste vídeo eu vou te dar 10 dicas para você transformar o seu WhatsApp em uma máquina de vender. Fala tubarões, eu sou Diogo Shark, criador do Shark Attack, que é o método de vendas, um método de treinamento de vendas que tem ajudado vendedores de todo o Brasil a venderem muito mais. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa ferramenta maravilhosa, tão presente no nosso dia a dia, mas tão misteriosa ainda em suas funcionalidades para algumas pessoas. Vamos falar sobre o WhatsApp. Mas antes eu quero te pedir, por favor, que curta esse vídeo, se inscreve no canal e, se possível, ativa o sininho também, porque tudo isso vai ajudar esse conteúdo a chegar até muito mais pessoas. Mas vamos logo começar, porque eu não gosto muito de enrolação, tá? Então vamos para essas 10 dicas e eu já vou começar aqui com a primeira. Utilize o WhatsApp Business. Ou seja, separe o seu WhatsApp pessoal do seu WhatsApp profissional. Tá? Por quê? Primeiro, para que você consiga ter organização. Muitas vezes nós recebemos muitas mensagens, seja profissionais, sejam pessoais, que acabam se misturando e a gente acaba tendo dificuldade de localizar aquelas mensagens, visualizar mensagens que poderiam ser importantes para você. E além disso, o WhatsApp Business ele vai te oferecer funcionalidades que o WhatsApp convencional não te oferece e você vai precisar utilizar essas funcionalidades, tá? E olha, gente, tudo isso aqui que eu tô falando, todas essas dicas vale tanto para varejo, quanto para mercado imobiliário, quanto para indústria, tá? Para todos os segmentos. Então, bom, vai usar o WhatsApp Business. E lá no WhatsApp Business, primeiro, você vai tomar muito cuidado com a sua foto, né? Utilizar uma foto profissional de acordo, lógico, com o tipo de produto ou serviço que você vende e o tipo de público que você atende. Então tem que estar coerente com o seu público e com o seu produto. Ah, Shark, mas eu posso usar o logo da minha empresa? Olha, poder até pode, mas veja bem, pessoas se conectam a pessoas. Eu quero conversar com uma pessoa, eu não quero conversar com uma marca. Aquele cliente ele não está conversando com a marca, com a empresa, ele está conversando com você. Então se você quer usar a marca, quer usar a logo da sua empresa, utiliza de uma maneira onde ela esteja mesclada com a sua imagem, né? A sua foto com a logo ao lado, um pouco acima, né? Faz uma montagem, ou tira a foto na frente de um letreiro, uma foto bacana, profissional, ou então faz uma montagem legal para que a sua imagem, o seu rosto apareça. Então capricha nessa foto. Além disso, o seu nome tem que estar presente e é o seu nome da maneira que você utiliza profissionalmente, não é um apelido, a não ser que o seu apelido esteja incorporado à sua imagem profissional, como é o meu caso, por exemplo, Diogo Shark. Mas você pode colocar o seu nome ao lado do nome da empresa, também não coloca só o nome da empresa não, a não ser que este seja um WhatsApp, por exemplo, a minha loja tem um WhatsApp, esse WhatsApp fica lá, todo mundo opera, mas é um WhatsApp da loja, aí deixa de ter a pessoalidade, aí tudo bem, você bota a imagem do logo, você coloca lá o nome da loja. Mas normalmente eu estou encorajando aqui o vendedor a se conectar ao cliente. Tá? Bom, além disso você vai ter as informações e olha que legal, você não só vai ter um resumo das informações sobre a sua empresa, mas também você vai ter lá informações, por exemplo, sobre horário de funcionamento. Isso é muito interessante porque já vai deixar claro ali para o cliente quais são os horários em que você funciona. Vai ter também o endereço, né, de onde fica, se você tem um endereço físico, se você trabalha com um endereço físico, então isso já vai estar aparente ali. E você tem também a possibilidade de utilizar um catálogo de produtos, onde você pode cadastrar todos os seus produtos ali de uma maneira organizada, de uma maneira onde a visualização seja interessante, você consiga dar uma visualização bacana para o seu cliente, ainda que você tenha um site, tá, gente? Porque hoje a gente vive a tendência do omnichannel. O cliente ele quer comprar de você da maneira em que ele se sentir mais confortável. Então às vezes o cliente se sente desconfortável em ter que sair dali do WhatsApp e ir para uma página, um site, uma mídia social para poder ver o seu catálogo de produtos. Às vezes ele quer resolver tudo ali mesmo. E além disso, o WhatsApp Business também tem a opção de ferramenta de pagamento, onde o cliente já pode fazer o pagamento também pelo próprio WhatsApp. Ou seja, ele concentra todo o seu negócio. A gente precisa oferecer para o cliente a possibilidade de escolher através de que canal ele quer visualizar os seus produtos e através de que canal ele quer efetivar a venda, consolidar a venda. Se ele quiser fazer tudo, resolver tudo por ali mesmo pelo WhatsApp, dá a ele o caminho para fazer isso e o WhatsApp Business ele vai te ajudar nesse sentido. Segunda dica, seja rápido nas respostas. Gente,
a gente precisa ter muita organização com o nosso tempo, tá? Porém, a resposta para um cliente que envia uma dúvida, uma mensagem pelo WhatsApp, ela tem que ser imediata. Mas por que ela tem que ser tão imediata? Não se diz que até 24 horas é tolerável. Gente, eu não estou falando aqui de tolerável. Eu estou falando aqui de vender. Eu estou falando aqui de aumentar as vendas, de transformar o WhatsApp em uma máquina de vender. O que acontece? Naquele momento em que aquele cliente, aquela pessoa, aquele prospect enviou aquela mensagem, aquele é o momento onde ele está pensando em você, ele está pensando na sua empresa, a atenção dele está voltada à sua empresa, ao seu produto. Então, quanto mais próximo desse momento você responder a ele, maior será a probabilidade de ali acontecer uma interação, e essa interação ela pode evoluir inclusive para uma concretização de uma venda. Quanto mais você se afasta desse momento, maior a probabilidade dele ter se distraído com outras coisas, né? Afazeres do dia a dia, a rotina normal desse cliente, dessa pessoa. Então, quanto mais próximo daquele momento em que ele enviou a mensagem você responder, maior será a probabilidade de uma resposta que leve a uma evolução nessa sua abordagem de vendas. Terceira dica: personalize as suas mensagens. Gente, existem muitas correntes que defendem o uso das listas de transmissão, outros não gostam. Eu não vou falar sobre lista de transmissão aqui nesse vídeo, tá? Mas eu sou um grande defensor da personalização da mensagem. Se você chamar o cliente pelo nome. Por que isso, gente? Quanto mais pessoal for a mensagem, maior a probabilidade dele abrir, tá? Dele visualizar a mensagem. Eu tiro muito por mim e por pessoas do meu ciclo de convívio. Chega uma mensagem falando, prezado cliente, ou então, boa tarde, estamos lançando uma saudação e uma mensagem sem que essa mensagem ela esteja direcionada a mim. Então, quando eu vou ler na prévia da mensagem e eu percebo que aquilo é uma mensagem genérica, eu nem abro. E a maioria das pessoas que eu conheço faz isso. A probabilidade de abertura de uma mensagem é muito maior quando no início, na sua prévia, entre as primeiras palavras que estão ali, que você só pode ver algumas poucas primeiras palavras, está o seu nome. Então, personalize. Isso vai te dar mais trabalho, porque você vai ter que mandar mensagens de forma individual. Porém, nosso objetivo aqui não é ter pouco trabalho, não é ficar na zona do menor esforço. Nosso objetivo é vender, nosso objetivo é resultado. Então, boa tarde, senhor fulano, boa tarde, senhora fulana. Então, personaliza. Agora, vai personalizar? Você chama a pessoa pelo nome correto, tá? Tem uma coisa que me tira do sério, por exemplo, é quando me chamam de Diego. Não, mano, eu tenho que falar, cara. Putz, eu odeio quando me chamam de Diego. Cara, às vezes eu escrevo Diogo, a pessoa me responde Diego, cara. Não, putz, tá... Bom, enfim, chama a pessoa pelo nome, porque o nome dela tá escrito ali, tá? Você vai lá no perfil, primeiro, se ela ainda não falou pra você o nome, você vai lá no perfil dela e vê se o nome dela tá escrito ali. A maioria das pessoas coloca, mas tem gente que não coloca. Caso ela não tenha colocado, pergunta pra ela, né? Qual é o seu nome? Quando ela responder, presta atenção em como escreve o nome dessa pessoa e responde para ela, passa a mandar mensagens para ela, chamando ela pelo nome, e o nome dela é escrito de forma correta. Apelido, só se o nome dela, se ela se identificar para você através de um apelido. Como é seu nome? Meu nome é Mari. Coloca Mari. Meu nome é Lari. Coloca Lari. Não, meu nome é Larissa. Então você vai chamar ela sempre de Larissa. Tá ok? Cuidado com essa coisa de apelido, de intimidade, porque trata-se de uma relação profissional. Você vai ser cordial, você vai ser amigável, porém, ela é quem vai determinar a maneira que quer ser chamada. Outra coisa, utilize a linguagem, os argumentos que sejam mais adequados ao perfil de cada um, de cada cliente. Você tem clientes que são mais emotivos, tem clientes que são mais racionais. Legal você também puxar daquele histórico de conversas com esse cliente, outras interações que você já tenha tido anteriormente. Então, se ela já tiver feito uma compra com você, por exemplo, esse cliente já tiver feito uma compra, como está sendo a utilização daquele produto, né? O que você está achando, como é que está sendo o dia a dia com
aquele produto, aquele serviço, ou como você ficou depois de utilizar aquele serviço, como foi, o que é que sua família achou, pô, e aí a sua esposa gostou, né? Seu marido ficou feliz. Então acaba, para quê? Para que o cliente sinta que aquela conexão existe, que você se lembra quem ele é, tá? Isso é muito importante. Você pratica também o rapport, perceba se a pessoa está se comunicando de uma maneira mais objetiva com você, para que você possa se comunicar também de maneira objetiva com ela. Pergunte se é um cliente que está demandando mais detalhes, que quer mais informação, que quer mais ilustração, ou é um cliente que quer resolver aquilo em pouco tempo. Perceba quais os horários que esse cliente costuma se comunicar com você, para que você consiga se adequar e enviar, quando for enviar mensagens para ele, procurar escolher horários dentro desses intervalos onde ele costuma se comunicar com você, ou os horários que ele costuma te responder. Às vezes você manda mensagem para ele de manhã e ele só te responde no início da tarde. Isso se repete, o que é que você passa a fazer? Bom, vou passar a mandar mensagens para esse cliente sempre no início da tarde, porque é o horário que está mais conveniente para ele responder e que eu tenho a maior probabilidade de que ele me responda, até porque a mensagem vai estar fresquinha. Talvez se eu tenha mandado uma mensagem de manhã, quando chegar no início da tarde, ele já recebeu tantas outras mensagens que talvez a minha tenha ficado muito para trás e ele acabe nem visualizando. E agora vamos para a quarta dica. Seja claro e objetivo em suas mensagens. Evite textos muito longos, seja bastante objetivo, seja muito claro e cuidado com o português. Confere se está escrito correto, dá uma estudada no uso das vírgulas, acentuação, expressões. O brasileiro está escrevendo muito errado e eu percebo isso de muitos vendedores em todos os segmentos escrevendo erros de português graves. Lembre-se que a maneira com que você escreve vai dizer muito sobre quem você é e sobre o grau, o nível de credibilidade que você transmite para aquela pessoa que está recebendo. Então seja muito cuidadoso para não cometer erros de português. Cuidado com os áudios também, tá? Em algumas situações é interessante mandar um áudio para complementar, né? Por quê? Porque também o texto escrito ele não tem entonação, tá? Então às vezes uma mensagem escrita ela pode soar um pouco fria ou pode dar espaço, dar margem à dupla interpretação. Então às vezes você manda um texto escrito e complementa com um áudio curto, breve, para complementar e para que não haja a possibilidade daquele cliente não entender, tá? Complicado mandar só áudio, nunca mande só um áudio para o cliente. Por quê? Porque ele não tem como ver uma prévia, então se ele não estiver podendo falar ali naquela hora, talvez ele deixe para depois e talvez ele nunca ouça esse áudio, tá? Então nunca mande apenas um áudio para o cliente. Sempre aquela mensagem, como eu falei na dica anterior, personalizada, chamando ele pelo nome, e aí você pode dar uma introdução e complementar com um áudio, tá? Eu acho que, e aí no final, olha, se você não conseguiu ouvir esse áudio agora, me fala que eu mando tudo aqui por escrito. Tudo isso aqui é para a gente aumentar a probabilidade dele abrir a sua mensagem, né? Dele ter acesso, dele ler ou ouvir a sua mensagem. Agora, no finalzinho, tá aí uma dica de ouro, tá? Eu pratico isso muito com os meus clientes e dá muito resultado. Eu aumentei muito a taxa de resposta, que é o seguinte: termina sempre com uma pergunta. Olha só, porque às vezes você quer fazer uma oferta, você quer falar sobre uma promoção, você quer falar sobre uma campanha, você quer falar sobre algo que está acontecendo, uma novidade da sua empresa, da sua loja, enfim, algum produto novo que você tenha para oferecer, ou seja lá o que for, né, alguma data comemorativa, seja lá o que for, mas muitas vezes o cliente abre, né, você conseguiu, fez o seu dever de casa, chamou ele pelo nome, ele abriu, leu, pensou, ok. E ficou por isso mesmo. É muito comum o cliente não responder. Termina sempre com a pergunta: olha, todas as minhas interações com clientes ou com prospects, quer ele já tenha comprado comigo ou não, todas as interações que eu tenho pelo WhatsApp, eu sempre termino com uma pergunta. Para quê? Para manter a conversa acesa. Porque se o cliente não me responder nada, aí eu vou ter que ir lá depois falar: e aí, o que você achou? Não. Termina com uma pergunta e, de preferência, um tipo de pergunta que eu chamo de pergunta dupla de resposta única, né? Aquela pergunta de múltipla escolha. Olha, você prefere vir aqui na loja conhecer ou quer que eu te mande o catálogo por aqui mesmo? Para você é mais interessante no turno da manhã ou no turno da tarde? Né? Então assim, tenta buscar perguntas para que você mantenha aquela conversa acesa, que você instigue o cliente a te dar alguma resposta. Ainda que a resposta seja ele dizendo que não tem interesse, mas o fato dele ter te respondido que não tem interesse já coloca ele num outro nível de atendimento, numa outra prateleira,
para que você consiga dar atenção àqueles que estejam dando respostas mais com a maior perspectiva de evolução naquela negociação. Talvez esse cara não, então ele não é para esse momento, não é para esse produto aqui agora, deixa ele aqui para uma outra situação. E agora eu vou concentrar aqui nos que me responderam de maneira mais positiva. Quinta dica: use etiquetas para organizar seus contatos. Como assim etiquetas? Olha, você pode achar a forma que fica mais interessante para você, mas como que eu gosto de fazer? Toda vez que eu cadastro um contato no meu WhatsApp, eu coloco o nome da pessoa, né, o nome pelo qual ela gosta de ser chamada, e coloco entre parênteses, por exemplo, lead, e aí coloco o nome do produto. No meu caso, eu trabalho com imóveis, então eu coloco o produto do qual ela surgiu como lead. Não significa que ela só vai servir para aquele produto, mas até para um novo produto que eu venha a lançar, poxa, esse produto tem um perfil legal para os clientes daquele produto anterior, então eu vou resgatar lá os meus clientes que estavam interessados nesse produto anterior para poder mandar mensagens. Então até para encontrar, pô, tô procurando fulano de tal, às vezes eu tô procurando o Gustavo, aí você vai botar lá no seu WhatsApp Gustavo, você tem 40 Gustavos lá cadastrados, não, bota Gustavo, tal, o nome do produto, pô, ele já aparece lá. Então é muito tranquilo dessa forma, vai te ajudar a ganhar tempo na hora de mandar as mensagens e de selecionar as pessoas para quem você vai mandar mensagem, né? Essa é uma dica prática mesmo, é uma dica para facilitar o seu dia a dia, para agilizar o seu dia a dia. Para cada um desses, às vezes são alguns segundos que você economiza para encontrar cada um desses contatos na hora de mandar mensagem. Mas quando você vai somar todo mundo junto ao longo de um dia, no final de um dia, isso te gerou uma bela de uma economia de tempo e uma otimização aí de desempenho para que você consiga encontrar essas pessoas. Sexta dica: utilize multimídia para tornar suas mensagens ainda mais atraentes. Multimídia, eu estou falando de foto, eu estou falando de vídeo. Agora, mais uma vez, cuidado, não manda só a foto. Ainda que a foto seja um card já com todas as informações, né, que é muito comum, faça um card bonito, né, com um criativo com todas as informações, então eu só mando esse criativo para uma lista de distribuição para todo mundo, tá tudo certo. Não, mano, lembra a pessoalidade. Você manda o criativo, você manda o card, você manda a foto, manda a imagem, manda o vídeo, mas escreve um texto. Eu gravo vídeos sobre os imóveis, por exemplo, que eu vendo, faço vídeos bacanas, coloco lá às vezes o link no YouTube, que são vídeos mais longos, mas eu não sempre, no vídeo eu tô falando, eu tô narrando todos os detalhes da explicação, mas eu sempre mando imagem. Olha, aqui tá um vídeo, né, do produto tal, para que você possa conhecer melhor, destacando esse ponto, o que é que você achou, né? Me conta o que é que você achou, que dia podemos conversar a respeito, que dia eu posso entrar em contato para poder te explicar melhor como é que funciona, lembra? Sempre terminando com uma pergunta. Então assim, faz um vídeo, coloca uma imagem, utiliza esses recursos, porém não se apoia somente neles, tá? O diálogo pessoal é insubstituível. E a sétima dica é: faça follow-up. Olha, eu sempre falo, eu sempre digo e defendo, o ouro nas vendas está no follow-up. Vendedor em todos os segmentos perde muita venda simplesmente por não fazer follow-up, está sempre abafado tentando encontrar cliente novo, e tem clientes na base, tem leads na base que deixaram de ser trabalhados, deixaram de ser contatados, acompanhados, e que ali poderiam estar potenciais clientes, potenciais compradores. Gente, entende uma coisa, quando você faz uma oferta para alguém, para um novo lead, e naquele momento ele não aceita, ele não compra, ou ele te deixa no ar, te deixa no vácuo, né? Vou até falar na próxima dica aí sobre essa coisa de deixar no vácuo, mas independentemente de qualquer coisa, o fato dele não ter comprado não significa necessariamente que ele não tem potencial para comprar. Significa que talvez ele não tenha interesse, ou aquele produto especificamente que você ofereceu para ele não preencha uma de suas lacunas, ou que talvez preencha, talvez ele tenha interesse, ele tenha desejo, porém aquele não tenha sido o momento certo. Então, quando você faz o follow-up, você tem uma probabilidade maior de encontrar esse cliente no momento certo. Eu já tive abordagem, já tive vendas que eu fiz, eu tive uma venda que fiz que eu passei 2 anos trabalhando o cliente. Valeu a pena? Valeu! É o nosso trabalho como vendedor, seja o segmento que for, é trabalhar e manter um trabalho ativo, manter um trabalho consultivo com o cliente, para que a gente consiga estar lá no momento em que chegou a hora de eu comprar. Você tá lá, bem pertinho dele, para poder fazer aquela oferta, converter aquela venda, e depois a comemoração é muito mais legal quando é um cliente que demorou esse tempo todo, que você teve toda uma trajetória. Aí eu digo, esse é um cliente que você vendeu. Você não tirou pedido, não foi um cliente que comprou, você não, como o pessoal gosta de falar, né? Você não sofreu uma compra.
para esse cara você vendeu, tá? Então se orgulha disso. Então follow-up é ouro, então você precisa dividir o seu tempo entre o tempo que você está abordando novos clientes e o tempo em que você está fazendo follow-up. Isso tem que ser organizado na sua agenda e você tem que ter uma ferramenta para acompanhar isso da maneira correta. Seja uma ferramenta de CRM, onde você cadastra todo mundo, está cada um numa etapa do seu funil de vendas, né? Ou então até numa planilha do Excel, né? Eu gosto muito de usar a planilha do Excel. Organizo como um funil, então eu tenho lá o nome do cliente, a cidade, o estado, né, para eu poder segmentar o contato dele, e-mail, telefone. Aí eu tenho que etapa da venda eu tô aí para lógico, cada segmento vai ter etapas diferentes, mas se eu tenho 4, 5 etapas, eu tenho lá os quadradinhos e vou colocando o número 1 na coluna da etapa onde ele está. Então se ele está na terceira etapa, eu tenho o número 1 na primeira, o número 1 na segunda e o número 1 na terceira etapa. E aí no final, lá embaixo, eu consigo ter um panorama da minha taxa de conversão. O que é isso? Olha, de cada 100 pessoas que eu atendo, que estão com o número 1 na primeira etapa, sei lá, 80% passa para a segunda etapa, 40% passa para a terceira, e aí sim vai, e no final das contas eu tenho 10% que compra, né, que fecha negócio. Então, ou seja, para cada 100 eu tenho 10, ou seja, para cada 10 eu tenho 1. Então assim, eu tenho 10% de conversão. Isso me dá a possibilidade de eu ter uma receita previsível. O que é isso? Mano, se eu tenho 10 contatos para uma venda, cara, você precisa fazer 5 vendas. 5 vendas, beleza, eu preciso fazer 50 contatos. Cara, você precisa fazer 10 vendas, beleza, eu tenho que fazer 100 contatos. E com isso você vai trabalhando essa venda previsível e ao mesmo tempo, quando você entra nesse ciclo, você já começa a fazer um segundo trabalho que é o seguinte, olha, eu vou melhorar a minha performance. Se hoje eu estou fazendo 10 contatos, eu estou fazendo uma venda com cada 10 contatos, eu vou me esforçar para poder melhorar o meu desempenho e conseguir fazer uma venda a cada 8 contatos. De repente, já é uma evolução. Nossa, eu já estou fazendo uma venda a cada 8 contatos. Então vamos baixar para 7? Uma venda a cada 7 contatos? Olha que beleza! Então você consegue monitorar o seu desempenho para você poder não só entender a sua receita previsível, quantos você precisa abordar para fazer cada venda, como também você poder se aprimorar, inclusive identificar ali qual é a sua etapa que está criando gargalo, qual é a sua etapa onde você tem o menor percentual de conversão de uma etapa para outra. Então isso é muito interessante, eu vou produzir material inclusive específico sobre isso, tá? Que eu acho que isso tem uma aula disso, inclusive eu tenho aula disso nas minhas mentorias. Então assim, isso é algo que a gente tem que ensinar com bem detalhe, mas isso funciona e é aí que mora o dinheiro, mano, é aí que mora o seu resultado, tá? E lógico, além dessas etapas do funil, eu tenho lá a categoria, a data do primeiro contato que eu fiz com esse cliente e a data do contato mais recente. Então a data do primeiro contato ela não vai mudar, mas a data do contato mais recente ela vai mudando. Eu tenho a temperatura desse cliente, se ele é hot, se ele é warm, se ele é cold, se ele está fechado ou se ele está off. Quando ele está off é porque não rolou. E o produto que esse cliente buscava, né? Para que produto eu abordei esse cliente? Isso tudo numa planilha, tá? E no final, um campo de observações onde eu faço um log. Cada contato que eu tenho com ele, seja eu que tenha entrado em contato com ele ou ele entrado em contato comigo, eu coloco lá a data e o que foi que aconteceu ali, qual foi o resultado e quais foram os próximos passos. Então, todos os dias eu visito isso. Quando você tem isso tudo, quando você tem isso tudo automatizado numa ferramenta de CRM, você mesmo vai programar, inclusive, os alertas para, olha, esse cliente aqui eu tenho que abordar, bom, eu fiz isso, então eu vou abordar ele daqui a 15 dias. Você já criou o alerta. Esse aqui eu vou abordar daqui a um mês. Cria um alerta. Tem gente que às vezes você cria, o cara falou que está viajando, está fora, só vai voltar daqui a 6 meses. Beleza, você cria um alerta lá, daqui a 6 meses eu tenho que ligar para esse cara. Mas eventualmente, nesse entremeio, se eu tiver uma novidade, um andamento da obra, olha, inauguramos uma nova unidade, seja lá a novidade que for, manda de maneira institucional para ele, só para manter aquela conversa ativa, tá? Eu gosto muito de dizer que você tem que manter um ritmo de contato com o seu cliente, que não seja frequente demais a ponto dele te achar um chato e nem frequente de menos a ponto dele esquecer de você. 8ª dica: envie ultimatos. Como assim ultimatos? Ultimatos. Todo mundo sofre com aquele cliente que desaparece, aquele cliente que some. De repente, do nada, ele parou de responder. Parou completamente. Então, e aí tem gente que fica, meu Deus, o que eu faço? Vou ficar insistindo? Não! Vamos ser claros. Fulano, bom dia fulano, tudo bem?
olha, notei que você não me respondeu aqui da última vez que eu te enviei. Você ainda mantém o interesse em evoluir na conversa? Você ainda tem interesse em receber informações? Existe um horário melhor para que possamos conversar? Pergunta mesmo, bota na parede. Mano, em resumo, mano, você quer ou não quer? Você quer ou não quer? Porque às vezes, entenda, isso funciona, tá? Os ultimatos, eles super funcionam. Porque pros dois lados. Porque às vezes o cara não quer mais. E aí o cara fica, não vou responder mais pra esse cara não, porque eu não quero mais. E aí, putz, você fica de chato, você perde tempo, você gasta energia, você precisa evoluir esse cara lá no seu funil. Pra que lado ele vai? Ele vai para um lado de continuidade ou ele vai para um lado de off? Então, por um lado, vai ter cliente que vai falar, não, realmente não é o momento, né? Não vou querer agora, vou pensar mais, eu não quero. Mas acontece também de outros falar, cara, desculpa, eu acabei viajando, acabei tendo um problema pessoal, um problema de família, pô, mas vamos retomar isso. Então, do mesmo jeito que esse ultimato serve para você dar uma limpada naquela base, naquele volume que você tem, porque, claro, a gente precisa trabalhar bastante, mas trabalhar bastante de maneira inteligente, né? Se eu gasto muito tempo e muita energia em clientes que não estão afim, que não vai rolar, putz, não, esses caras eu tenho que colocar eles em stand-by para futuras possibilidades, futuras oportunidades. Eu não vou esquecer, eu nunca esqueço um cliente, ainda que ele nunca tenha comprado comigo, mas ele está sempre ali no meu funil, em algum lugarzinho guardado, tá, para eu abordar em algum momento. Ou então, putz, não, retomei, acordei, dei aquele susto e retoma, acorda pra vida. Tudo isso sempre de uma forma muito gentil, tá, galera? Com muita gentileza, não é em tom de cobrança. Olha, eu percebi que você não conseguiu me responder, entendo que a vida é muito corrida, né? Só me fala se eu mantenho aqui o contato, né? Se ainda está interessado em conversar sobre esse produto, sobre esse serviço, sobre esse tema. Então, isso vai puxar, vai ter gente que não vai responder, mas vai ter uma parcela que vai dar uma resposta para um lado ou para o outro. E para esses que não responderem, eu não descarto também, mas eu gosto de mandar, olha, entendi que não é o momento para você, então eu vou parar por aqui as minhas abordagens, né? Vou dar um tempo com as minhas abordagens, mas estou aqui à disposição, estou aqui às ordens para quando você quiser retomar essa conversa. Aí manda dessa forma. Às vezes tem um ou outro que responde, toma o susto, fala, não, peraí, eu quero. Ou então fala, não, realmente agora não é o momento. Mas você sai de uma forma cordial, de uma forma gentil, e não significa que você nunca diga que nunca mais vai entrar em contato com ele. Olha, eu vou interromper aqui, não vou, vou suspender aqui, né, os meus contatos, por enquanto, que eu estou entendendo que esse momento não está adequado, esse não é o momento, você não está conseguindo me responder. Então faz isso de uma maneira gentil, mas isso tanto vai servir para algumas pessoas dar aquele acorda e retomar a conversa, quanto outros também, não, esse cara aqui eu vou dar um tempo, não vou mais ficar abordado por enquanto, vai para a prateleira para num futuro eu ir lá pegar ele de volta, porque é aquela história, não é que o cara não é cliente, é que ou não era o produto ou não era o momento. A gente não esquece, a gente não joga um cliente no lixo. Nona dica, estamos chegando perto do final, olha só, nona dica, configure respostas automáticas de ausência ou de boas-vindas, olha só, vamos lá. Primeiro vamos falar de ausência. A ausência é interessante porque fica claro para o cliente que talvez você não consiga ter velocidade para respondê-lo. Então, olha, eu estou fora, eu estou em viagem, mas fica tranquilo que assim que eu retornar eu te respondo, e caso seja algo que tenha um pouco mais de urgência, pode falar com fulano de tal e coloca lá o contato dele, deixa um backup, deixa alguma coisa. Ou então, olha, se for algo muito urgente mesmo, me manda um alerta aqui, fala aqui que eu tento ver se eu consigo te responder o mais rápido possível, se você estiver disposto a trabalhar dessa forma, né? Eu gosto de deixar essa opção para os meus clientes, tá? Olha, se for realmente urgente, sinaliza aqui que eu dou um jeito aqui de dar uma brecha para poder te dar um retorno. Tá? Ou então não, fala com fulano, fala com cicrano, mas deixa de forma gentil também, deixa ele ciente de que você talvez não tenha agilidade de responder que ele já está acostumado, tá, a receber de você. E boas-vindas, olha só, boas-vindas é polêmico, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. O que eu acho interessante boas-vindas? Em alguns segmentos, se você conseguir obter algumas informações preliminares sobre o cliente, isso já ajuda na sua abordagem. Então você pode usar uma mensagem de boas-vindas para de repente tentar colher algumas informações preliminares, né? Do tipo, pô, eu tô interessado no imóvel e tal, alguma coisa assim, o cara entra num link seu e aí você devolve para ele perguntando a localização, que ele tem preferência de tipologia, de número de quartos,
preferência de local, algum item adicional que ele acha que é fundamental que tenha na estrutura do prédio, prédio ou casa. Então, quando ele te devolve, primeiro que você ganha um tempo, né, para ele te dar essa resposta, e você já aborda ele, tipo, já com conhecimento, você já dá uma estudada, já dá uma olhada ali no que você tem de produtos em carteira que está de acordo com mais ou menos com o que ele quer, né? Assim como se é para um tratamento de saúde, um tratamento dentário, fisioterapêutico, você já tem ali algumas perguntas iniciais preliminares que já faz uma leve triagem, e quando você fizer o seu contato pessoal com esse cliente, você já tem algumas informações sobre ele, já vai entender que você já pesquisou alguma coisa a respeito, você está dando uma importância para ele, você está dando uma atenção especial para esse cliente. Então, nesses casos, funciona. E a 10ª dica é: mantenha o cliente informado, acompanhe pedidos. Isso serve tanto para pós-venda, né, no caso de acompanhamento de pedidos, como para follow-up também, né? Por exemplo, o cliente fez uma compra com você pelo WhatsApp, beleza, comprou, maravilha. Vai lá acompanhando e a cada, olha, seu produto já foi embalado, manda uma mensagem para o cliente. Ó, seu produto já saiu para entrega. Manda mensagem para o cliente, entendeu? Então, se seja lá qual for, ou se for de outra cidade, de outro estado, ó, seu produto foi despachado hoje, tá aqui o código de rastreio. Então, seja qual for, né, a distância, vai mantendo ele informado. Se for mercado imobiliário, por exemplo, ó, fizemos a fundação, né, olha, já está subindo tal, fizemos os gabaritos, né, e aí manda foto, manda vídeo do acompanhamento da obra, quer ele tenha comprado ou não. Eu tenho as duas situações. Eu tenho cliente, por exemplo, que comprou comigo, que eu estou sempre mandando fotos e vídeos do andamento de obra, por exemplo, né? Mas eu tenho clientes que ainda estão em conversa, estão em follow-up, que eu também mando, porque olha como está ficando legal, olha como está subindo, bacana, olha como ficou aqui essa parte, olha como ficou essa divisão, olha o ritmo da obra, como está acelerado, que são informações que interessam bastante para quem vai comprar, né? Que quer ver o imóvel pronto. Então, esse acompanhamento do produto em si até a entrega, isso é muito interessante porque isso fortalece o seu relacionamento com o seu cliente. Talvez a venda já tenha até acontecido, mas não para por aí, porque a venda não é o fim. A venda é o início de um relacionamento, e um relacionamento que a gente quer que seja sustentável e duradouro, que dure para muitas outras vendas, muitas outras indicações. Beleza? Agora eu vou para uma 11ª dica, que é uma dica bônus, que é o seguinte: peça depoimentos para eles, porque você vai poder utilizar isso como prova social. Poxa, pode me mandar um depoimento aqui, escrever para mim o que é que você achou do meu atendimento, o que é que você achou do produto, o que é que você achou da loja, o que é que você achou da empresa, o que é que você achou do serviço, do tratamento, seja lá do que for, porque ele vai mandar, você tira um print, aquilo ali serve como prova social para você postar nas mídias sociais, para você colocar no seu catálogo, para você colocar, seja lá aonde for que os seus clientes vão ver, os seus leads vão ver, e isso vai valorizar a sua imagem. Tá bom? Pessoal, espero que vocês aproveitem, tá? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, ele vai chegar para mais gente. Segue aí, ativa sininho, escreve aí nos comentários se tem alguma dica mais que você quer sobre o WhatsApp, ou se você tem alguma dica mais sobre o WhatsApp que você possa contribuir também com as pessoas que estão assistindo esse vídeo. E fica atento porque vem muito mais conteúdo por aí. Até a próxima!